No ano 330, Roma conseguiu conquistar Bizâncio. O imperador Constantino mudou o nome da capital para Constantinopla. Ele praticamente transferiu a capital para lá, porque a cidade era a maior e próspera de todo o império, e o comércio marítimo da região oriental gerava mais prosperidades aos romanos. Como sabemos, o Império Romano era tão grande que acabou dividido entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Quem foi responsável por essa divisão foi o imperador Teodósio em 395. O Império Romano do Ocidente estava em decadência e sucumbiu às invasões dos bárbaros no século V, e o Império Romano do Oriente passa a ser conhecido como o Império Bizantino. O grande governante do Império Bizantino foi Justiniano. Combateu as heresias, procurando dar unidade ao cristianismo, o que facilitaria na monarquia. Mas internamente Justiniano enfrentou a revolta da Nica, que foi um movimento que marcou uma forte oposição vinda da insatisfação popular contra a opressão geral de Justiniano. A revolta da Nica aconteceu em 532. As insatisfações sociais das camadas populares do Império refletiram-se nas corridas de cavalo do hipódromo. Duas facções principais disputavam a atenção do imperador, a verde e a azul. Como a azul, que era a frente representante do poder, foi derrotada pela verde, Justiniano resolveu dar o prêmio para a azul, ou seja, deu a vitória ao perdedor. Isso gerou uma revolta da população, que passaram a gritar Nica, que significa vitória. Enfim, essas disputas chegavam ao ponto de seus membros assassinarem uns aos outros. Nica! 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 Justiniano, para barrar o excesso de violências entre as facções, decidiu punir os líderes de ambas, condenando-os à morte. Esse gesto gerou a revolta geral, em certa ocasião em que o imperador estava no hipódromo e preparava-se para assistir a mais uma disputa. Os membros das duas facções uniram-se e realizaram um motim que se transformou em um levante social e político. Esse levante culminou em uma onda de depredação e atos violentos que demorou 3 dias. Mas enfim, Justiniano realizou diversas conquistas e esse império conseguiu atravessar toda a Idade Média, como um dos estados mais fortes e poderosos do mundo mediterrâneo, atingindo o apogeu da civilização bizantina. E o destaque, além das conquistas territoriais, foram suas adaptações que modificou aspectos do antigo direito romano, formando o corpo do direito civil. Justiniano ainda realizou a construção da Igreja de Santa Sofia, altamente importante para o seu legado da cultura arquitetônica. Com a utilização de uma política déspota e teocêntrica, utilizou uma economia com intervenção estatal, com comércio e desenvolvimento agrícola. A sociedade urbana demonstrou enorme interesse pelos assuntos religiosos, o que facilitou o surgimento de ideias consideradas como heresias, por exemplo, os arianistas, os monofisicistas e dos iconoclastas. E esses movimentos levaram a uma série de disputas políticas. O arianismo foi marcado pelas ideias que negaram a Santíssima Trindade. Sobre a questão monofisista, eles negavam a natureza humana de Cristo, afirmando que Jesus tinha apenas uma natureza divina. Assim, o monofisismo foi dividido nas províncias do Império Bizantino e acabou identificada com aspirações de independência por parte da população do Egito e da Síria, por exemplo. Por fim, a iconoclastia, que ocorreu uma grande destruição de imagens e a proibição das mesmas nos templos. Isso ocorreu durante o período que ficou conhecido por Cisma do Oriente, que foi um movimento que ocorreu a divisão da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente. Ou seja, eles romperam com a igreja católica romana e fundaram a igreja ortodoxa grega. O Império Bizantino chegou ao fim com a invasão dos turcos em Constantinopla em 1453, o que marcou o fim da Idade Média. A partir dali, o território passou a ser chamado de Turquia.
Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.